hora que eu fui, que me disseram, o senhor vai ser entubado, nessa hora eu falei, eu não volto mais, porque eu sabendo que eu sou diabético, então é uma comorbidade que é muito difícil escapar, eu imaginei que talvez não voltasse sim. Eu fiquei meio assim, até porque eu estava dormindo, né? Dela assim, tens alguma religião? Ela perguntou para mim, ela assim, para mim, reza. A médica reza muito. Foi um baque, eu chorei bastante, né? A gente tinha medo, né? De mais uma gestação, não sabia, sabe? Era tanta doença que vinha surgindo, assim. Estávamos, assim, inseguros, assim. Ludgero Luiz da Silva, 75 anos, funcionário público aposentado. Curiosamente, o nome Ludgero significa guerreiro célebre. Ao lado da esposa, a dona Janete, este guerreiro aí construiu esta linda família. A história deles começou lá em 1973, no dia do casamento. Olha aí, que lindo casal! Mas essa história por pouco não foi interrompida 48 anos depois por causa da pandemia da Covid-19. Depois dos primeiros sintomas, chegou a confirmação. Ludo, como é carinhosamente chamado pela família, estava com o coronavírus. A doença se agravou e o guerreiro precisou ser entubado. Definitivamente foi o começo de uma guerra. Na hora que eu fui, que me disseram, o senhor vai ser entubado, nessa hora eu falei, eu não volto mais, porque eu sabendo que eu sou diabético, então é uma comorbidade que é muito difícil escapar, eu imaginei que talvez não voltasse sim. Foi o único momento e não sei, não posso dizer que me arrependo, mas estou sendo sincero, seria mentir se eu não tivesse isso. Isso eu lembro perfeitamente. As pessoas estavam em volta de mim, médico, enfermeiro, e falaram, nós temos que entubar o senhor. Falei, tudo bem, só que eu não volto. Isso até depõe, porque eu sempre fui um cara que lutei, mas nesse momento, certo, pela fraqueza que eu estava, de estar o dia todo ali debilitado, né, passei um dia sendo medicado, correndo de um lado para o outro. Então, ali eu senti realmente. E dali para frente também eu não vi mais nada. Os dados da Associação de Medicina Intensiva, a AMIB, que faz o monitoramento de UTIs da rede pública e privada do Brasil durante a pandemia, apontam que do dia 1º de março de 2020 até 24 de fevereiro de 2021, a cada 3 pacientes que precisaram ser entubados, 2 morreram. Por isso, você vai conhecer histórias como a do seu Ludgero, que venceu esse vírus traiçoeiro durante esse período e agora pode contar como foi essa batalha. Foi em novembro de 2020 que o Sr. Ludgero teve uma das experiências mais difíceis da vida. Além dele, outros membros da família também foram contaminados pelo coronavírus. A Renata, uma das filhas do aposentado, foi uma delas. Eu que levei ele para o hospital também com Covid, mas eu estava me sentindo um pouco melhor. E a gente evoluiu junto na doença, teve os mesmos sintomas, né? De fraqueza, muita dor de cabeça, vai perdendo fôlego, vai perdendo até os movimentos, né? A gente começa a ficar muito trêmulo. Os dois estavam com praticamente o mesmo sintoma. Quando ele chegou no hospital, ele já estava com o pulmão tomado a quase 70%. E depois de 2 dias, o meu foi a quase 50%. Eu consegui não ser internada e ele ficou. E foi para este hospital aqui em Florianópolis que a Renata trouxe o Sr. Ludgero. E a preocupação por estarem com a Covid-19 aumentou, pois na época, aqui neste hospital, todos os respiradores estavam ocupados. A médica falou, ele vai precisar ser entubado, mas eu não tenho respirador nesse hospital, nós vamos conseguir em um outro e ele vai ser transportado de ambulância. E eu só pedi para ela assim, comunica a ele o que está acontecendo, fala para ele o que vai acontecer e que é uma forma dele se curar, né? Que entubar nesse momento é uma forma de se curar. E aí foi feito, foi comunicado a ele e ele foi levado para um outro hospital e a gente foi chamado para fazer a internação nesse outro hospital. A gente nem sabia onde ele estava, teve que buscar, né, saber onde é que estava, fazer a internação, mas ele já estava entubado. Quem vê a dona Janete assim feliz, abraçadinha com este guerreiro, não imagina o quanto ela sofreu de saudade e medo de perder o companheiro de quase 50 anos de casados. A gente ficar sozinho, eu não conseguia nem me imaginar sozinha, porque a gente faz tudo junto, a gente trabalhou a vida inteira junto,
A gente ia para o trabalho junto, namoramos 5 anos, estamos com 48 anos de casado, então é uma situação muito difícil de eu imaginar a minha vida sem ele. A Gabriela é uma das netas do aposentado. Tudo que ela mais queria era poder ver o vovô. Às vezes a mamãe tava lá no quarto sozinha, porque ela também tava com um pouquinho de Covid, né? Aí eu não podia, às vezes, ir lá no quarto, ver qual era a notícia do vovô. Aí eu tinha que ir com máscara lá no quarto da mamãe e depois, aí eu tinha que ficar 1 metro de distância para ligar para o vovô do hospital. E a gente ficava ligando bem à noite mesmo, às vezes eles não atendiam e a gente ligava de novo em vídeo e aí a gente via o vovô. Foi este cartão que a Gabriela fez para presentear o vovô enquanto torcia pela recuperação do guerreiro. Ao todo, foram 17 dias de luta entre a vida e a morte. Só depois de muita guerra, finalmente, a luz brilhou. Só lembro o dia que eu acordei. E nesse dia, para mim, foi muito emocionante, porque eu acordei ouvindo uma música, né? Me toca o coração. E aquela música segura na mão de Deus e segue, não vai. Eu acho que foi exatamente nesse sentido. Aí eu abri o olho e agradeci a Deus. Graças ao bom Deus, então eu voltei. Foi um momento assim muito emocionante, eu me lembro que até eu chorei na hora, né? A gente fica emocionado. Enquanto o Sr. Lugero estava internado, a Renata comprou este enfeite para dar a ele no dia do reencontro. Ela tinha fé que este dia chegaria. Eu falava, ele vai se salvar. Teve várias pessoas que morrem, mas ele vai se salvar. Eu só falava assim, que não seja dessa vez, porque ninguém estava preparado e a gente tem aquele medo de que não vai poder ver a pessoa, não vai poder fazer um velório, né? Então a gente falava assim que não podia ser dessa vez, dessa forma, né? Que dessa vez ele ia se livrar. Não é que o desejo dela se realizou? Tá aí o registro. Renata tirou esta foto no dia que Lugero foi liberado da UTI. Depois da alta, foram mais alguns dias no hospital. Torcedor fanático do Avaí, o guerreiro estava com saudade de ver um joguinho de futebol. Em meio à recuperação, ele aproveitou para dar uma espiadinha no jogo. Que saudade, né? Mas saudade mesmo era de poder reencontrar a família e poder voltar para casa. Com certeza, não é à toa que o significado do nome dele é guerreiro. Devolvido! Amém, devolvido, amado. Abençoado, nosso milagre. Presente de Natal, nosso milagre. Obrigada. Tá de volta, pai. Obrigada. Na casa da psicóloga Maria de Lourdes, no município de Palhoça, na Grande Florianópolis, sempre houve muita preocupação relacionada à Covid-19. O marido dela, o farmacêutico Itamar, é transplantado renal e ela hipertensa, ou seja, ambos do grupo de risco. As visitas dos filhos Ana Carolina e Luiz Gustavo foram reduzidas desde que a pandemia iniciou. A preocupação era tanta que até o atendimento presencial que a Maria de Lourdes fazia dos pacientes passou a ser online. Até mesmo as saídas de casa eram feitas somente quando muito necessárias. Mas no início de 2021, a união deste casal, que dura 25 anos, enfrentou o que eles mais temiam. Mesmo com todo tipo de cuidado, a Maria de Lourdes, aos 57 anos, não conseguiu evitar a infecção pelo coronavírus. Os primeiros sintomas apareceram no dia 27 de janeiro. Num primeiro momento, eu fiquei muito revoltada, porque eu chegava a ser neurótica com o cuidado. Em casa, né, moramos só eu e meu marido, assim, então cuidar, quando eu chegava eu tinha um ritual, assim, né, botar tudo em cima de um armáriozinho que a gente tem na área de serviço, desinfectar tudo com álcool 70, não entrar com calçado da rua, já tirar a roupa lá na área, tudo botar dentro da máquina, lavar com detergente tudo que chega do supermercado, ou seja, né, para botar a mão no volante do carro, passava o álcool gel primeiro, troca de máscara, ou seja, todos os cuidados que você pode imaginar se tinha. Então, esse vírus, ele é muito traiçoeiro, assim. No Itamar, a doença não foi tão severa.
Inicialmente a minha esposa se infectou e depois infectou a mim também. E nós fomos no mesmo dia juntos ao hospital e, para minha surpresa, eu fui liberado. Mas, silenciosamente, a Covid-19 afetou a oxigenação do sangue da Maria de Lourdes. Ela só soube do agravamento graças à visita que recebeu de uma amiga que é médica. O meu marido tem um colega no trabalho, meu marido é farmacêutico, trabalha no HU. E tem um colega dele que é farmacêutico, que é casado com uma médica. E aí ele tinha comentado tudo, que a gente estava com Covid e tal. E assim, ó, Deus tocou o coração deles, eles vieram aqui em casa, 10 e pouco da noite, do nada, assim, apareceram aqui em casa. Muito preocupados com o meu marido, por ser transplantado, tá. Aí ela subiu para ver a minha saturação, e ela não conseguia ver a minha saturação. E dela ela disse, não, olha, eu já fiz exame clínico no Itamar, e a gente vai levar ele para o hospital, e tu vai junto? Aí eu perguntei para ela assim, tá, mas o que eu faço agora? Eu fiquei meio assim, até porque eu estava dormindo, né, dela assim, tens alguma religião? Ela perguntou para mim, reza. A médica reza muito. Foi aqui, no mesmo hospital que o senhor Lugero ficou internado, que a Maria de Lourdes também permaneceu entubada durante 15 dias. A situação foi tão complicada que ela chegou a receber a extrema unção, um sacramento da Igreja Católica destinado a pessoas que estão em estado muito grave de saúde. A psicóloga avalia que ao sair da intubação ela recebeu um milagre e faz um relato emocionado. De repente, eu escutei um cântico aqui no meu ouvido direito. Era uma voz feminina que cantava. Eu sou um pouco sensitiva, tá? Sempre fui. E cantava, entoava assim um cântico assim, não era falando, era assim, ó, mais ou menos assim, ó. Eu comecei a chorar na hora, e daquele momento em diante, a minha saturação estabilizou até hoje. E quem comemorou muito foi o Itamar. Ele foi a pessoa que mais ajudou a Maria de Lourdes nos primeiros dias após ter saído da intubação. Ela ficou muito debilitada e a recuperação foi bem complicada. Tava com cara de brava, agora deu um sorriso. Preocupação, insegurança. Assim que eu recebi a notícia de que ela havia saído da UTI Covid e ido para um quarto para tratamento de pacientes pós-Covid. Então eu passei a acompanhá-la. Todas as noites eu lhe fazia companhia, né? Eu era o acompanhante oficial da minha esposa. E naquele momento, então, eu conheci algumas pessoas que ali trabalhavam, que eram técnicas de enfermagem, e nós já começamos naquele momento, então, a buscar informações de quem poderia ser os assistentes após a alta da minha esposa. Conseguimos 3 cuidadoras, né, após a alta dela. Voltamos para casa, ela continuou então o seu tratamento de reabilitação. Mas ao sair do hospital, a batalha contra a doença ainda não havia sido vencida. Na volta para casa, a recuperação foi assim, a passos lentos. De lá para cá, muitos exercícios com a fisioterapeuta Jennifer. Aos poucos, o retorno à vida normal. Ah, e a Luna, cachorrinha da Maria de Lourdes, não desgruda dela. Afinal, foram mais de 25 dias longe da amiga. Foi tanta saudade. Passo a passo, a psicóloga está voltando às velhas rotinas. Depois de passar 30 dias dentro de um hospital em estado grave e poder voltar para casa, ela tem uma certeza. E se eu fosse resumir agora, se eu for resumir para ti agora, o que a Covid representa na minha vida hoje é renascimento. Eu queria dizer para todos os familiares que puderem me ouvir, que tiverem, né,
algum ente querido, ou para aqueles que tiverem algum amigo muito especial internado no momento em que me ouvirem, que a gente precisa ter esperança e que é possível, porque se eu estou aqui dizendo isso, é uma prova real. Rente ao corpo, o braço rente ao corpo e isso, bem soltinho, tá? Vamos falecendo. Vou falar para a senhora que já foi aqui, tá? Pode segurar o algodãozinho, por favor. Uma semana antes do início do lockdown aqui em Santa Catarina, a advogada Danúbia Leida, que mora a 611 quilômetros aqui da capital, na cidade de Maravilha, no oeste catarinense, descobriu que a família ia aumentar. Mas junto com a boa notícia veio a preocupação. Afinal, ela estava grávida em meio à pandemia da Covid-19. Foi um baque, eu chorei bastante, né? Tanto eu quanto o John, assim, foi bem... Assim, a gente tinha medo, né? Mais uma gestação, não sabia, sabe? Era tanta doença que vinha surgindo, assim... Estávamos, assim, seguros, assim. Danúbia, John e a filha mais velha do casal curtiram a gravidez. A Maria Luísa estava a caminho. A advogada conta que, por isso, ampliaram os cuidados para não se contaminarem com a Covid-19. No começo da pandemia, quando surgiu o isolamento, quando aqui em Santa Catarina foi decretado aqueles 15 dias que a gente teve que fechar, o que aconteceu? Meu marido passou a dormir em outro quarto, né? Porque ele trabalhava fora, ele trabalhava num supermercado, então ele é gerente de um supermercado, ele tinha que ir. E eu e a Ana, então a gente fomos dormir no mesmo quarto. Quando ele chegava aqui, era toda aquela tratativa, troca de roupa, banho, sabe? E cuidava para não usar as mesmas louças, não usávamos o mesmo banheiro, nada. Mesmo com todos os cuidados, a família toda acabou contraindo o coronavírus. Mas a situação mais grave foi da Danúbia, que estava grávida. Ali no nosso hospital aqui não tem UTI neonatal. Então, depois que o meu marido acabou comprando briga com uma médica lá, e tal, sabe? Porque eles diziam de novo, Danúbia, tu tá aqui, de novo e tal. Não sei como é que foi, mas acabaram fazendo um raio-x, né? E aí, nesse raio-x, foi constatado que eu estava com o pulmão completamente comprometido. Danúbia conta que precisou ser transferida de hospital, pois a vida dela e da bebê estavam em jogo. Chegou o doutor Ederson Pascoaloto, que é o obstetra do hospital, e ele disse assim, tô te mandando para Chapecó, tá? Vai vir uma ambulância do SAMU e vai te levar para lá, tu vai ir lá no hospital, por quê? Não temos UTI neonatal aqui, e ou nós te salvamos ou nós salvamos o bebê. Já em Chapecó, a Danúbia precisou ser sedada e entubada. Foi então que a equipe médica, com a autorização do marido, resolveu fazer o parto cesariana. A bebê Maria Luísa estava prestes a nascer. Aquela noite foi a noite mais longa da minha vida, então, porque ela nasceu em torno de 1h50, 2 horas da manhã, e até para me vir algum resultado, por mais que eu tenha feito contatos, e claro, eles atendendo milhares de pessoas, não conseguiam me dar alguma satisfação naquele momento. Eu consegui contato em torno das 6 horas da manhã, por fim com uma excelente notícia, que a Maria Luísa estava tudo bem, e que ela viria para o quarto, e que eu já fizesse contato com alguém que iria ficar com a Maria Luísa no quarto pós o parto, que iria ser a mãe da Maria Luísa logo após o seu nascimento. Eu estava por lá, já estava com as roupinhas, e eu tinha o dever como pai de ficar com a Maria Luísa, né? Não nomeei ninguém no momento para ficar com ela. Danúbia foi mantida em coma induzido até apresentar melhora. 19 dias depois, finalmente ela recebeu alta e fez este relato emocionado no dia que saiu do hospital. Nem sabia, minha filha nasceu naquela noite. Eu fiquei sabendo dias depois. Eu não sabia se
Era sonhos, eu sonhei o que era, o que tinha acontecido. Assim. Mas hoje, conversando, posso falar que eu venci o Covid, porque eu nunca acreditei que fosse verdade isso, mas minha filha tá em casa, graças a Deus, bem, e eu vou pra casa também. Isso aí. Lembra da Maria Luísa? Pois é, a Danúbia não viu ela nascer. A pequena Maria Luísa já estava em casa aos cuidados do pai. Só depois de sair do hospital foi que filha e mãe puderam finalmente se conhecer. O encontro foi marcante. Eu não posso pegar ela, não tem E essa aqui dormia. Essa também. Este psicólogo explica que muitas mudanças ocorrem nos pensamentos de quem sobreviveu à gravidade de uma doença como a Covid-19. É uma situação que a pessoa percebe, né, que a sua vida estava, a finitude da sua vida, né? Então a pessoa percebe que aqueles arrependimentos, aquelas coisas que ela não queria, que ela não fez por descuido, por esquecimento, por desleixo, né? Ela vai começar a reconfigurar, reavaliar e vai ver o que é mais importante para a vida dele mesmo. É um momento essencial para a pessoa repensar, né, aquilo tudo que é as suas prioridades, o seu jeito de agir. O estresse pós-traumático pode ser causado tanto na própria pessoa que quase morreu, que teve o evento, mas também com alguém que testemunhou aquilo, né, ou alguém que teve o seu ente querido numa situação dessas também. Então, a gente precisa, numa situação como a gente está hoje, de pandemia, a gente precisa olhar muito mais para as pessoas que estão próximas de nós, para como que eles estão se sentindo, o que está acontecendo com cada um. A gente tem que ter esse olhar solidário, próximo, com cuidado. O afeto é muito importante nesse momento, né? Ludo? Não vão ter medo de dizer que amo, que gosto. Tem que estar ajudando muito, tem que ver a parte espiritual despertar mais. A gente andava meio relaxado nessa parte, né? Então isso é muito importante. Hoje a gente está mais aberto para tudo. Maria de Lourdes. Quando a gente sobrevive, a gente precisa olhar para isso como um aprendizado na vida, né? E se eu fosse resumir agora, se eu for resumir para ti agora, o que a Covid representa na minha vida hoje é renascimento. E Danúbia? É só gratidão, assim, o que eu vejo, eu tenho muita gratidão, assim, a Deus, a todas as pessoas, todos os que nos contribuíram para alguma coisa, o ciclo que se formou ao redor disso, pessoas que rezaram por mim, que oraram, o ciclo de oração. Eles não se conhecem, mas há algo em comum entre eles. Todos venceram a batalha.